Olá, meus irmãos, Cristiano Rodrigues aqui. Estou passando aqui hoje para a gente falar um posicionamento que as famílias católicas, que as famílias cristãs, que as famílias que acreditam em Deus devem ter, especialmente as da Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim vale para todas as famílias deste mundo, inclusive a do nosso Brasil, que aqui nós vivemos, né? Então, vale para vocês aqui. Eu preparei aqui, eu vou ler para vocês aqui o que eu trouxe para um posicionamento que a família deve ter. A gente sabe que hoje o Brasil está bombardeado. A gente sabe que falar da Igreja Católica, que falar o que está escrito na Bíblia, da Palavra de Deus, do que está no Catecismo, é hoje em dia muito perigoso. A perseguição no Brasil hoje está grande demais. Tudo porque pessoas que têm uma mente deturbada, defasada, destruída pelo pecado, tentam colocar dentro da sociedade os seus pensamentos, as suas ideologias e o seu modo de viver que não tem nada de valor e apenas traz destruição e sofrimento para a vida das famílias, dos jovens, da população inteira, onde que a gente pode observar pela educação, onde que se você perguntar algo simples, eles não conseguem responder e apenas respondem aquilo que está em alta pela TV, pela mídia, pelas coisas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, pelo posicionamento da família nesta sociedade que a gente está vivendo hoje. Mas primeiro, eu vou trazer aqui o que está lá em Romanos. Antes de eu entrar no assunto, eu vou ler aqui o roteirozinho, para vocês entenderem justamente o assunto que é importante, antes que eu ler o texto final. Mas eu vou ler aqui um pouquinho para a gente dar uma iniciada boa, porque a gente sabe que hoje as pessoas estão distorcendo tudo para que protejam os seus valores imundos e morais, valores que destroem a família, destrói seu filho, destrói seu lar. E porque tanta desgraça está acontecendo aí, é só você ligar o seu celular, ver aí na sua timeline aí, dos stories, qualquer coisa, você vai ver como está o Brasil hoje. Mas vamos lá, em Romanos, capítulo 1, versículo 24, diz assim, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos dos corações deles. Lá em Romanos, lá no versículo 26, vai dizer assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E lá no mesmo capítulo, no versículo 28, vai dizer assim, e por não se importarem de conhecer a Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, já que não querem estar sob a graça de Deus, Deus deixa eles viver como eles quiserem pelo livre arbítrio, mas que não levem outros consigo. Essa manipulação, essa influência mental que essas pessoas vêm trazendo para o Brasil através das músicas exclusivas do funk, desses forrós aí que estão cheios de intenções, dessas músicas depravadas, por ideologias que estão sendo colocadas nos colégios. É o que a gente vai conversar aqui hoje, mas eu vou dar aqui um posicionamento, né, que a gente deve bater um início legal aqui, assim, posicionamento da família católica no seio do lar. Eu venho chamar aqui acorda igreja doméstica, acorda família, que eu vou dizer assim, família, ou a tua casa é altar ou é campo de batalha perdido. Não existe meio termo. Escolhei hoje a quem queres servir. Você vai encontrar lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. O mundo já entrou pela porta com o celular, com a TV, com a escola. Se Cristo não reinar no centro da sala, o príncipe desse mundo reina. Acorda. O tempo de mornidão acabou. A gente vai encontrar esse versículo lá em Apocalipse 3, versículo 16. E a gente vai aqui, né, ter o posicionamento que precisamos adotar em casa. Olha só, eu trouxe aqui para a gente poder analisar, refletir como a gente deve ter esse posicionamento e adotar na nossa casa, na nossa igreja doméstica. Deus no centro, sem concorrência. O lar católico tem um rei,
Jesus Cristo. Antes da foto na estante, vem o crucifixo na parede. Antes da novela, vem o texto: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aí esse trechinho eu tirei lá de Mateus, capítulo 18, versículo 20. A família que reza unida permanece unida. E aí você vai estar encontrando isso aqui lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, sinal e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liderança paterna e materna, cada um no seu posto. Pai, assume teu sacerdócio. São José não fugiu. Tu és guardião, o que abençoa a casa, o que decide com Deus. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E esse também eu tirei lá de Efésios, capítulo 5, versículo 25, onde que tem dado muito problema aqui na internet falar sobre isso. Mas não devemos deixar de falar, porque precisamos alertar famílias. Mãe, assume teu trono. Maria não gritou na praça, governou de dentro. Tu és o coração que educa, que guarda, que gera santos. E aí tem outro. E aí diz assim, ó, a mulher sábia edifica a casa, lá em Provérbios 14, versículo 1. Um não anula o outro. O pai sem a mãe é quartel. A mãe sem o pai é orfandade. Juntos são Nazaré, que é a sagrada família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Que família linda é essa? É a família que vem edificar o mundo. Filhos para o céu, não para o sistema. Não criamos filhos para passar no vestibular do mundo e reprovar no juízo de Deus. Ensina a criança o caminho que deve seguir, lá em Provérbios 22, versículo 6. Catecismo é em casa primeiro. E você vai ver isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 22, 23. Se a escola ensina o que ofende a Deus, a casa corrige. Se a lei civil contradiz a lei de Deus, obedecemos a Deus. E aí, a gente vai ver isso lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Isso não é rebeldia, é fidelidade. A Constituição garante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Você vai encontrar isso lá no artigo 5. E olha só para a gente conseguir entender um pouco mais do que o texto que eu vou ler mais ali pelo final. Guerra ao pecado, amor ao pecador. Dentro de casa entra pornografia, mentira, fofoca, divisão. Não vos conformeis com este mundo, já diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Expulsamos o pecado como se expulsa rato, sem dó. Mas percebemos o pecador como Cristo recebeu a adúltera. Vai e não peques mais. A gente vai encontrar isso aqui também em João capítulo 8, versículo 11. Não batemos de frente com pessoas, mostramos Jesus que vê o coração sedento e dá água viva. Isso aí também você encontra lá em João capítulo 4, versículo 10. Discordamos sem odiar, falamos a verdade com caridade. Também isso nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 18, 29. A Igreja Católica ela não tem a função de dar respostas a todas as coisas do mundo. Ela apenas confronta o pecado e ama o pecador. Ela não quer bater de frente com os sistemas. Ela quer ensinar que você tem que zelar pela sua casa, pela sua família, dar bons exemplos aos seus filhos, ensinando em primeiro lugar que é a Deus a que devemos procurar. Deus é o centro de tudo, porque pagaremos pelas nossas ações e não precisamos ser influenciados pelo sistema, né? Pelas pessoas que se entregaram a paixões vergonhosas, de mentalidade fútil. Então, primeiramente, que a igreja ela vem nos alertar é que nós devemos olhar os valores de Deus e colocarmos em prática todo santo dia da nossa vida. Porta aberta para a missão, porta fechada para o erro. A igreja doméstica não é um bunker, é um cenáculo. Recebe pobre, evangeliza vizinho, socorre parente.
mas fecha a porta para a ideologia que deforma, para música que blasfema, para a amizade que corrompe. Não vos pretendais ao mesmo tempo, ao mesmo jugo com os infiéis. A gente já vai ver isso lá em Coríntios 2, capítulo 6, versículo 14. Respeitamos a liberdade de expressão, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas não chamamos de normal o que mata a alma. A igreja doméstica, ela acolhe as pessoas do mundo inteiro. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não está aqui como todo mundo. Várias pessoas pensam, várias mentalidades que estão aí corrompidas, destruídas, pensam que a Igreja Católica ela está aqui para fechar as portas. Não, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a que mais acolhe as pessoas no mundo, as pessoas feridas, as pessoas que estão destruídas por todos esses sistemas que vêm entrar na casa delas e destruir o seu lar. Algum momento está destruído e lá a Igreja Católica está acolhendo cada irmão e irmã que vem ferido. Mas antes que esses irmãos se firam, a Igreja Católica ela também nos alerta para que nós não possamos mais cair. Então, por isso, a gente precisa ter um posicionamento e adotar na prática esse posicionamento dentro das nossas casas. Por isso, a gente tem que fechar a porta para a ideologia que deforma, para a música que blasfema, para a amizade que corrompe. Essas coisas estão entrando nas suas casas todos os dias e destruindo os seus lares. Então, aprenda a observar e deixe que isso fique fora da sua casa. Ou somos romanos ou não somos nada. A Igreja Católica não é totalitarista, porque não precisa. A verdade não grita, brilha. Nossa força não é partido, é sacramento. Nossa arma não é lei humana, é o rosário. Então, famílias, erguei o altar, acendei a vela, dobrai o joelho. O mundo só muda quando o lar muda. E o lar só muda quando Cristo manda. Olha só, eu trouxe aqui mais um capítulo, mais um versículo que diz assim, ó, quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu trago isso aqui, agora a gente entra, eu vou ler o texto aqui, né? E preste bem atenção. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela está chamando você para um posicionamento real, verdadeiro dentro da sua casa. Você não precisa andar abraçado, adorando esse sistema. Você tem que adorar a Deus sobre todas as coisas. É isso que muita gente não entende. Você tem que amar não ao dinheiro, sobre todas as coisas, não as coisas que você pode conquistar sobre Deus. Não, você tem que amar a Deus primeiro sobre todas as coisas. E coloca os ensinamentos de Jesus Cristo dentro da tua casa, da tua família. Se queres prosperar, se queres que no dia do juízo você esteja de pé, com a cabeça erguida, como um justo, praticas, e não seja imoral. Você primeiro. E também tire a imoralidade da sua casa e traga o verdadeiro moralismo que Deus ensina e você será feliz. Vou ler aqui o texto que eu preparei e peço que entenda, que reflita, porque esse posicionamento aqui é o posicionamento que nós devemos ter e praticar dentro da nossa casa. A família católica apostólica romana não pede licença ao mundo para existir. Ela existe porque Deus a quis como imagem da Trindade e primeira célula da sociedade. Por isso, seu modo de estar no mundo não é uma guerra contra pessoas, mas de fidelidade a Cristo, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, versículo 10. A igreja não é totalitarista. Ela anuncia, não impõe, condena o pecado, mas abraça o pecador com a misericórdia que viu a samaritana sedenta e lhe deu água viva. João capítulo 4, versículo 10. O homem cristão
entra na sociedade como José de Nazaré, justo, casto, trabalhador e guardião. Sua autoridade não é domínio, é serviço. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Cabeça que pensa, protege e se sacrifica. Na rua, no voto, no trabalho, ele é sinal de contradição quando a lei humana afronta a lei de Deus. O catecismo ensina: o cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrária às exigências da ordem moral. Você vai encontrar isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 22 e 42. Ele usa os direitos que a Constituição lhe dá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença que está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, que também está lá no artigo 5º. Usa a lei para servir a verdade, não a verdade para servir a lei. A gente vai ver bem aqui que o nosso amado Frei Gilson está passando por isso no Ministério Público, sofrendo essa privação dos direitos dele, né? De crença religiosa. Falar da Bíblia, falar da palavra de Deus e do catecismo, hoje em dia, é problema pesado, porque as massas não querem se adequar com a moralidade, eles querem viver na imoralidade e destruindo suas famílias. Outro problema aí, que já é problema pesado aí, que a gente sofre, né? Que o cristão vai sofrer a perseguição. A mulher cristã ergue-se como Maria. Eis a serva do Senhor. Você já vai ver isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Sua força não está em copiar o homem, mas em ser alma do lar e fermento na sociedade. A mãe é o coração da família e a mulher é o gênio que humaniza o mundo, como recorda o magistério. Ela trabalha, estuda, influencia, mas não troca o altar da casa pelo altar do sucesso. Defende a vida, a maternidade e a infância amparada pelo artigo 6º da nossa Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a proteção à maternidade e à infância. Sua presença denuncia com mansidão toda ideologia que deforma a mulher e a criança. Essa última parte é boa. Sua presença ela denuncia com mansidão toda a ideologia que deforma a mulher e a criança. Tudo que vem entrar ali no seio do lar, a mulher destrói. Não é? Ela não quer copiar, ela não quer se fazer igual ao homem, à força, aos perigos, aquelas coisas todas, mas ela tem o papel dela primordial e mais bonito, que é de formar e de zelar o cidadão que ela vai formar no seio da sua casa. E ela não vai deixar que esses valores imorais entrem na sua casa. Hoje em dia, é bem comum que a gente vê que muitas mulheres, elas também saem de casa para trabalhar. E é muito bonito isso, porque essas mulheres que elas trazem essa liderança materna da casa, que ela sabe seu papel na casa, não é? Que ela não deixa esses valores imorais entrar dentro da casa, mas que agora ela também sai para também conseguir não o sucesso, não ser reconhecida como uma mulher empoderada, como essas coisas que a sociedade tenta ensinar agora, que a mulher ela tem que ser aquela coisa toda, não, ela só tem que ser mulher e o homem só tem que ser homem, nada mais. E os dois perante Deus ser um só com ele. Mas a sociedade ela tenta ensinar que as mulheres elas não precisam de homem, que não sei o que e aquilo lá, que coisa feia, absurda. Que a mulher ela não copie o homem, ela saiba do lugar dela. E bonito, hoje as mulheres elas saem para trabalhar em busca também de um salário de sustento para poder aumentar a renda, porque a gente sabe que a nossa posição socioeconômica hoje ela é baixa devido ao governo ainda não dar uma boa estrutura para a gente conseguir se manter com mais suavidade. A gente se mantém a troncos e barrancos e a mulher hoje ela sai para trabalhar e dentro de casa
ela presta o papel dela de mulher, de valorosa mulher. Ela não se copia ao homem, mas ela sabe o seu lugar, e como o homem também sabe o seu lugar. Que dificuldade é as pessoas entenderem isso, e elas entendem agora com misoginia, todas essas coisas que vai contra a mulher, que vai depreciar a mulher. Meu Deus, o que deprecia a mulher é todas essas músicas imorais que tem no funk, imorais que tem nesses forró, nesses rap, nessas coisas, que coloca a mulher lá embaixo e ninguém consegue observar isso. Claro que observa, mas faz vista grossa para poder continuar nessa coisa que vai destruir a família. É por isso que muitos homens e mulheres estão aí com a família destruída, com sua casa defasada e as mentes todas lascadas mesmo, né? Vai dizer mais assim, olha só, a mãe é o coração do lar e a mulher é o gênio que humaniza o mundo. Como recorda o magistério, ela trabalha, estuda, influencia, não troca o altar da casa pelo altar do sucesso. Defende a vida, a maternidade e a infância, amparada pelo artigo 6º. Está na Constituição isso aí. Direitos sociais, a educação, a saúde, a proteção da maternidade e a infância. Sua presença denuncia com mansidão toda ideologia que deforma a mulher e a criança. E eu li de novo porque é muito lindo, sabe? Quando entendemos os nossos lugares na sociedade e a gente cria os nossos filhos, tem o nosso lar todo voltado para Deus, porque a gente está honrando ao Pai em primeiro lugar. A família é a igreja doméstica, como diz lá no Catecismo, no parágrafo 1656. Nela, a liderança paterna e materna não competem, elas completam. Você está vendo? Cada um sabendo o seu lugar, eles não vão competir, mas eles vão se completar. O pai dá direção, a mãe dá raízes, que é maravilhoso, que vai competir. Ó, sua presença denuncia com mansidão toda ideologia que deforma a mulher e a criança. Quando ela denuncia, ela vai dando raiz a essa criança no conceito da moralidade que Deus quer, que é a felicidade nossa. Honra teu pai e tua mãe, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. É dever do filho e mansidão dos pais, e missão dos pais, fazer-se dignos de honra. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, que a gente vai ver lá no Catecismo da Igreja Católica 22, 23. E a gente nem precisava recorrer a nada, só a gente lendo a Bíblia, a gente vê que os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Mas os pais sabem disso, mas a educação que eles dão é essa que vem do mundo. Essa que já vem toda pronta para que os filhos achem que está tudo normal e não está normal. Eles não conseguem criar com a moralidade de Deus. Quem tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então aí a gente já vai encontrar um erro, não é? Que no qual eles preferem adotar metodologias, ideologias que são aí desse sistema imoral, colocam no seio da sua família, né? E eles que têm o primeiro papel de ensinar, de catequizar, e eles catequizam com coisas erradas, e é por isso que muita coisa hoje está errado aí. Então, a gente deve observar isso, que a gente deve trocar esses valores errados e feios, jogar fora, e trazer os valores cristãos que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar. Ó, Estado e escola ajudam, não substituem. É aí que está o problema. O Estado e a escola, elas estão ensinando os valores imorais aí. Muitos deles, certo, beleza, tá dentro da moral e dos bons costumes. Mas pela imoralidade do sistema em si, que Satanás vem colocando, ele vem influenciando o mundo. Ele coloca para entrar dentro da sua casa e entrar dentro do Estado e da escola esses valores imorais. E eles vão se tornando naturais à vista desse povo. E aí é que está o problema, que a gente deve não deixar que toda essa ideologia que deforma a família entre na sua casa. Por isso, não entregamos a consciência dos nossos, a cartilha do momento, tá vendo? A gente não deve entregar a consciência dos nossos filhos, dos nossos pequeninos, ao que a cartilha do momento está ensinando aí, né? Que tudo é normal, que tudo deve ser feito, que o homem não deve ser homem, que a mulher não deve ser mulher, que a gente pode ser até um cachorro se quiser, um poste, sei lá o que é. Todas essas ideologias feias aí, a música que vem denegrir, você tem que estar observando tudo que entra dentro da sua casa para poder tirar
esse mal que vem entrando dentro da sua casa. Porque a cartilha do momento, ela ensina que tudo pode. Seu filho pode tudo. Vocês, pais e mães, podem tudo. Não pode tudo, porque a partir do momento que vocês acham que pode tudo, vocês estão se entregando a paixões vergonhosas e Deus vai deixar. Porque é o livre-arbítrio, a escolha é sua. Ele é um Deus muito amoroso, ele ama você ao ponto de deixar você fazer o que você quiser. Só que, durante o julgamento, você não vai poder olhar para os olhos de Deus, porque você vai estar ali todo sujo e manchado pelo pecado, porque nesse momento aqui que era para você colocar para fora o mal, você deixou entrar e ainda deixou se tornar natural na sua família. Não criamos filhos para serem submissos ao mundo, criamos filhos para serem livres em Cristo, porque nós não criamos filhos para esse mundo, para esse sistema, para essa... Nós criamos filhos para Deus. Por isso nós devemos colocar os valores de Deus, a moral, o bom costume que Deus vem nos ensinar dentro da nossa casa do que esse sistema. Porque nós criamos filhos para serem livres em Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você já vai encontrar isso aí lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que vai dar aqui aprofundamento para isso que eu estou falando. Ensinamos a obedecer às leis justas. Romanos capítulo 3, versículo 1, que a gente está vendo aqui que a Bíblia ela já vem nos mostrar esses direcionamentos, que a gente deve obedecer às leis justas. Agora, as leis imorais a gente deve jogar para fora, lutar. Não devemos deixar entrar no seio da nossa casa, porque é isso que vai destruir. Porque a moralidade verdadeira respeita a ordem, que protege a vida e a dignidade humana. Tá vendo? Tudo que protege a vida e a dignidade humana é aceita e aprovada por Deus, mas tudo que destrói a dignidade humana e a vida não vem de Deus. Então você já pode ver aí que isso é um mal que pode estar dentro do seio da sua casa e você não viu. É hora de colocar o joelho no chão, chamar sua família para rezar, porque é na oração que você vai destruir isso aí. Olha só. Mas quando a lei civil consagra o que Deus chama de pecado, ensinamos a obedecer com caridade e firmeza. Quando a lei civil nos ensina que todas essas leis corruptas, imorais, que a gente deve aceitar com toda a naturalidade dentro da sua casa, né, aprovada pelos vários políticos, estou falando somente das leis imorais, das leis puritanas, das leis boas, que a gente deve deixar e apoiar. As leis imorais a gente não deve obedecer. A gente deve ali ensinar aos nossos filhos a desobedecer essas leis, mas com caridade e firmeza, trazendo posicionamento cristão, com aprofundamento na palavra e mostrando para a sociedade que isto não é bom para as famílias. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, tá vendo? Em primeiro lugar, Deus. Depois, as leis dos homens. Observando se a lei que o homem colocou, ela é boa para a sua família. Se é boa, então respeite e obedeça. Se ela não é, não obedeça. Porque isso vai destruir sua família e vai lhe tornar escravo novamente do pecado. E Jesus Cristo, ele veio para nos livrar do pecado. Aí, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aí a gente vai encontrar lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. A Constituição garante, é livre a manifestação do pensamento. Artigo 5º, que você vai encontrar na Constituição Federal. É inviolável a intimidade, a vida privada, a honra. Artigo 5º também, no parágrafo 5º lá. Liberdade de expressão não é licença para o erro. É espaço para testemunhar a verdade sem ódio. Tá vendo aqui? É uma liberdade de expressão que eu tenho. Estou aqui expondo, não é? Não quero de forma nenhuma. Se você quiser conseguir continuar aí entrando e se aprofundando cada vez mais no erro e deixando sua família cada vez mais ser destruída, fique à vontade. Estou apenas aqui trazendo um alerta, porque é inviolável essa intimidade, a vida privada. Eu não quero violar a sua intimidade, mas estou trazendo aqui uma visão, um posicionamento que a família deve adotar. Se você quiser adotar, adote, porque é Cristo que você está adotando na sua família. Mas se não, tudo bem, beleza, eu não quero bater de frente com você, porque se Deus não bate, se Deus deixa que viva a paixão vergonhosa, que você se entregue aos intelectos malditos, tudo bem, é o seu livre-arbítrio, é o seu posicionamento perante a sociedade, é assim que você quer seguir. Eu também só estou colocando aqui
um posicionamento que vai ser benéfico à sua vida. Não precisa seguir se você não quiser. Mas eu tenho a liberdade de expressão. Mas eu não vou aqui estar batendo palma para essas imoralidades. Eu estou falando aqui o meu posicionamento que eu trago na minha família, na minha vida, que é Deus em primeiro lugar. E isso foi que trouxe à minha família um ponto bacana, que é sentir Deus na minha vida, sentir paz e sentir liberdade em meio a esse mundo, a esse sistema que tenta nos aprisionar, que tenta nos colocar para baixo o tempo inteiro. Mas eu sou feliz seguindo os bons costumes. E eu falo aqui, é a verdade, sem ódio, sabe? Eu não tenho ódio de nenhum de vocês que vivem dessa forma. Eu estou aqui também, como a mãe Igreja Católica acolhe vocês, eu também estou aqui para acolher. Diante dos valores invertidos, não batemos de frente com pessoas. Olha só o que eu estava falando. Batemos de frente com a mentira. Amamos o pecador e rejeitamos o pecado. É isto. Estamos indo de contra ao pecado. Contra o pecado, nós levantamos as nossas armas, que é o nosso texto, e vamos rezar e vamos falar que está errado. Isso não é bom e está destruindo as famílias. Está destruindo as famílias, está destruindo os filhos de Deus. Então a gente tem que denunciar o pecado. Mas contra vocês, meus irmãos, não. Nós estamos aqui para alertar a parte espiritual de vocês, que se continuarem assim, vocês habitarão não o céu, mas outro lugar. Um lugar que vai ser ruim para vocês. Não é? Então, estou dizendo que eu estou salvo, também estou na busca aqui, e cada dia mais tentando dar uma resposta para Deus, o tanto que eu amo Ele, e tanto que eu amo vocês e a família, que é onde aqui o Jesus Cristo quis ver. Ele quis vir pelo seio de uma família. Que interessante isso, né? Se ele quisesse vir por meio desse sistema corrupto, ele tinha vindo aí e subido logo no pedestal de rei, botado logo a força total, destruir logo tudo. Mas não, ele veio no seio de uma família para mostrar que a gente tem como se santificar por meio, e só vai por meio, se for por meio da família, que a gente vai a Deus, entendeu? Uma família bem estruturada é uma sociedade vencedora. Ensinamos os filhos a distinguir, respeitar a pessoa, combater a ideia imoral. A caridade leva a respeitar o próximo. A gente deve respeitar sempre o próximo. A gente deve respeitar as boas leis e os bons costumes. Não é? Mas tudo que é imoral, a gente deve ir contra. Não contra a pessoa, mas contra aquela imoralidade que aquela pessoa está levantando. E aí sim, se ela está destruindo, levando essa imoralidade a outros e outros caírem, não, a gente não pode ficar calado. A gente tem que denunciar esse pecado, para que esse pecado ele tende a cair, porque o inimigo ele tem uma bomba armada para cada lar, um míssil para destruir as famílias, e ele vem através dessas pequenas imoralidades, ideologias, conversinhas bestas, idiotas, fúteis, que vem entrando na sociedade, sabe? Jeitos, gestos, gostos, jeito de falar, jeito de viver, coisas deturbadas que vêm deturbando o seio das famílias. A verdade não se impõe, senão pela força da própria verdade, tá vendo? A verdade, ela não se impõe, não porque eu quero botar aqui a minha verdade, não é a minha verdade. É só você olhar aí com o quanto a família está destruída. Olha só, não precisa andar muito não, né? A gente vê que a educação também está lá para baixo. A gente vê que o sistema de educação ele não tem conseguido entregar para os nossos adolescentes, nossas crianças, aquilo que é realmente importante. Por quê? Porque dentro de casa, os valores da família estão todos invertidos, está invertido para o sistema. E o sistema vem ensinando dentro de casa a como os pais devem criar esses filhos, na neutralidade das coisas imorais. E a imoralidade vai entrando dentro desses filhos aí, dessas filhas, e eles vão para a sociedade assim, desse jeito. Eles não querem aprender as matérias. Eles, quando vão para o colégio, pensam em namorar, em destruir banheiros, pinchar, seguir facções, seguir modinhas, seguir outras coisas, que é o que está na moda, é a cartilha do momento. Mas se a família, em primeiro lugar, rejeitar essas coisas, não é? A verdade, se eles aceitarem a verdade dentro de casa, a própria força da verdade vai
destruir essas coisas no meio da sociedade, porque os filhos vão sair de dentro de casa reformados no amor de Cristo, entendendo que essa imoralidade não cabe a eles. Se cada família trouxer isso para dentro, a verdade ela vai entrar na sociedade e ela vai inverter esses valores novamente para valores bons e vai converter mais famílias para Cristo, para boa moral e bons costumes. Mas tá difícil, né? Não chamamos de bem o que destrói, nem de amor o que escraviza. Olha, não chamamos de bem o que destrói, nem de amor o que escraviza. E olha que está aqui lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem. Olha o que o sistema, a cartilha do momento vem trazendo aí. Ai dos que o mal chamam de bem. Vem trazendo muita coisa que é mal, que é destrutiva, que destrói a família, e vem chamando de bem, deixando natural, através de todos os sistemas de comunicação que eles vêm impondo. A gente vem também no sistema de comunicação tentando falar, tentando alertar, mas a gente vê, olha bem para longe aí, não precisa nem ir longe, vê o Frei Gilson aí, tá no Ministério Público falando disso, e as pessoas tá denunciando. Olha a família do Tiba tentando ensinar a sua família do jeito certo, ela nega os valores desse mundo, né? Os valores imorais que eu falo. Os valores morais, claro que eles aceitam e eles vão de bem com isso, mas os valores imorais eles tiram do ser da sua família e por isso também foram denunciados aí, porque eles não aceitam o funk, não aceitam essas coisas. E olha que aquelas crianças dele lá lêem vários livros durante o dia, não é porque são inteligentíssimos, mas estão atualizados com as coisas que realmente importam, não é? Que é o dom do Espírito Santo. Um deles é a sabedoria, o outro é a inteligência, e essa família está aflorando isso nos filhos, mostrando que Cristo vem em primeiro lugar, Pai, Filho e Espírito Santo está em primeiro lugar. E aí são denunciados, porque os que chamam o mal de bem estão aí tentando dizer que aquilo que eles estão fazendo lá é mal, eles estão fazendo bem. O que é o mal deles é o que eles querem dizer que é bem, ou coisa complicada, não é? A igreja não quer um estado confessional à força, quer corações convertidos por amor. Por quê? Porque a igreja ela não vai de frente com o sistema, com as coisas, com o lugar. Porque Cristo disse que não veio para mudar nem uma vírgula das leis aí, né? Ele veio foi para dar livre cumprimento das leis. E a igreja católica ela serve. Ela dá livre cumprimento das leis, ela segue as leis, ela vai direitinho ali. E ela não fica batendo de frente com o sistema nem com as pessoas, mas quando o sistema vem falar, trazer valores, colocar valores imorais na sociedade, nas famílias, para destruir a família, ela se posiciona. Ela traz esse posicionamento para que nós possamos aí ter corações convertidos por amor. Porque muita gente está indo pela dor, né? Tem muita família que está destruída aí. Destruída, deixou todo esse sistema entrar. O filho já não fala mais com o pai, a mãe não fala mais com a filha, é a prostituição, é a droga, é a bebida, é tudo enquanto que entrou na casa e a casa está destruída. E quantas dessas famílias vão buscar o Senhor Jesus por meio da Igreja Católica, que é a Igreja Católica, que é a instituição que mais acolhe no planeta as pessoas que vêm destruídas. E ela não quer um estado confessional à força. Por isso que ela traz esse posicionamento. Eu trago esse posicionamento aqui. E ela vem trazendo um posicionamento, alertando para que as famílias não cheguem a esta situação de calamidade dentro da sua casa. Ela quer ali, olha só, ela quer corações convertidos por amor. Não quer que ninguém venha pela dor, mas se vem, acolhamos. E a gente vai continuar acolhendo. A Igreja Católica, a Mãe Igreja Católica sempre vai acolher. Ela não vai ao mundo como Cristo, vendo a sede, oferecendo a água viva. Nossa posição é clara. A César o que é de César, a Deus tudo. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 17. A sociedade, o trabalho honesto e o cumprimento do dever. A gente dá à sociedade aquilo, o cumprimento do dever, das leis, das coisas boas, a gente dá o pleno cumprimento do dever. Só que a gente vai combater as coisas imorais que vai destruir a família. A gente não quer isso.
A gente sempre vai levantar a bandeira e trazer esse posicionamento. E a Deus, a alma dos nossos filhos, que é o mais importante. Por isso que a igreja ela não combate o sistema, as coisas. Ela traz esse posicionamento para que você possa observar e não caia. Porque o mais importante é a alma de cada um de vós, nós, os filhos pequeninos. Que a igreja ela tenta nos mostrar Jesus Cristo por meio da Eucaristia, por meio dos sacramentos. Então, ela vem trazer isso. Ela quer que nós nos salvemos, que ela quer que nós estejamos de pé, olhando para o altar, quando o justo juiz vier nos julgar, e a gente dizer, eu fiz a minha parte, te amei, te adorei, eu lutei, fiz boas obras, eu busquei a ti sobre todas as coisas, eu te amei de todo o meu coração, eu busquei ter um relacionamento íntimo contigo, eu te busquei várias vezes, tu esteve comigo. É isso, trazer essa espiritualidade. Então, tal que a liturgia da Igreja Católica, de todo ano litúrgico, ela organiza a espiritualidade do cristão para que ele possa ter essa vida com Cristo. E eu vou terminar concluindo aqui que nós somos romanos, porque a Cátedra de Pedro está em Roma. Mas somos católicos porque a verdade é para todos, cristãos e não cristãos. Porque Deus, ele ama a todos, ele veio para reunir todos nós e trazer essa visão que a gente tem que ter, essa espiritualidade com o nosso Senhor Jesus Cristo e buscá-lo. E olha só, somos família porque o Verbo se fez carne num lar. Olha que bonito, o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu um lar para vir. A Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E um lar que reza, que forma e que não se dobra, é a maior revolução que o mundo verá. Então, se eu dobro o meu joelho junto com minha família, rezo, começo a observar esses valores imorais, coloco para fora e trago os valores de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Se eu renego a TV e vou orar, se eu renego a internet, as coisas porcaria que eu estou sempre acostumado a ver na internet, e vou rezar o Santo Rosário, pedir a intercessão da valorosa Virgem Maria, para que ela nos auxilie, nos ajude, nos interceda por cada um de nós, e que a gente se torne uma mulher como ela, assim você mulher se torne uma mulher como ela, e nós homens se tornem valorosos homens como São José. As nossas famílias vão crescer, as nossas famílias vão se multiplicar pelo amor, e aí nós vamos ter corações convertidos por amor. E é isso a mensagem. E fico por aqui. Estamos unindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.